Olá, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Sysconv Softwares. Hoje eu vou estar demonstrando para os senhores como realizar a unificação ou união de arquivos, né? Assim como vocês preferirem, né? Alguns dizem unificação, outros dizem união dos arquivos SPED FD contribuições de matriz e filial. Por que isso ocorre? Às vezes a matriz utiliza um software, a filial utiliza um outro software, às vezes o contador da matriz ele usa um determinado sistema e o contador da filial de um outro sistema, enfim. Existem várias situações aí que fazem com que às vezes os arquivos sejam gerados em softwares diferentes. E na hora de eu prestar informação para a Receita Federal, o arquivo tem que ser consolidado a sua entrega. Então, vou tentar ser breve, né? Mas para quem espera que o vídeo seja bem curto, eu já antecipo que esse vídeo não será muito curto devido ao nível de detalhes que temos que esclarecer, né? Ponto a ponto, para que os senhores também, né? Se forem utilizar o nosso software e fazer essa unificação, entenda perfeitamente o procedimento que eu estou fazendo. Então não é um vídeo muito curto, mas vale a pena vocês ficarem até o final, porque se você estiver com esse problema, o tempo que vocês não vou dizer perderem assistindo esse vídeo, né? O tempo que vocês investirem assistindo esse vídeo será de grande valia para a resolução de um problema que a gente vê que muitos contribuintes, muitas empresas, muitos escritórios de contabilidade têm exatamente esse problema da união dos arquivos SPED, matriz e filial. Então vamos lá. Vou iniciar aqui. Eu deixei uma pasta separada com arquivos, são arquivos pequenos e arquivos exemplos, só para vocês entenderem a essência, né? Não é um arquivo que contém muitos dados, muita informação, mas a funcionalidade do sistema para um arquivo pequeno, para um arquivo grande é a mesma, né? Os registros são, em teoria, os mesmos, né? Só vai ser um arquivo de volume um pouco maior de dados. Então vamos lá. Aqui no programa do FD Contribuições, eu não tenho nada escriturado. Então eu vou fazer um teste aqui para vocês. Eu vou mostrar que nós temos a validação. Nós temos aqui, eu tenho um arquivo matriz, né? Vou mostrar para vocês que os arquivos eles estão validados, né? Eu peguei só uma matriz e duas filiais, 3 CNPJ, mas pode ser que haja mais CNPJs, né? Tem empresas aí que tem 10, 15, sei lá, filiais, né? Ou menos ou mais, enfim. A essência é a mesma. Então, aqui no meu exemplo, duas empresas já é o suficiente para eu mostrar para vocês que como fazer esse procedimento. Aqui, então, eu estou importando uma empresa, né? Estou importando uma empresa, o arquivo está validado, né? Se vocês verificarem, aqui está a empresa matriz, né? Então tem os dados aqui, né, da escrituração, tem a apuração com os dados aqui. Essa é a empresa matriz. Só que aqui só tem a empresa matriz. Aqui eu vou importar também a filial. Que vai acontecer, né? Ele vai criar uma nova importação, só que o programa da Receita ele não faz a união desses dados de forma automática, né? Ele vai entender que é um outro CNPJ à parte, distinto, e eu não consigo fazer a transmissão deste arquivo, por exemplo, com o CNPJ da filial, pois se eu tentar transmitir para a Receita Federal, no momento da transmissão será exibida uma mensagem informando que o CNPJ filial tal não pode fazer a entrega do arquivo com a apuração do PIS e COFINS, que o arquivo que deve ser entregue é o arquivo do estabelecimento matriz contendo a escrituração consolidada. Então vamos lá. Este é o meu segundo CNPJ que eu estou validando aqui, né? Então ele deu aqui que tem um erro aqui, talvez. Eu não vou entrar no detalhe para ver o erro, mas enfim, eu importei mais um arquivo, então tenho duas escrituração. Tenho a matriz e a filial 1 escriturada.
Mas de toda forma, deixa eu ver, porque depois na hora de unir pode ser que ele me dê algum erro, né? Então é melhor eu já corrigir aqui. Já ver do que se trata isso aqui. É no nome da empresa? Ah, tá. É porque foi utilizado esse númerozinho aqui, né? Acho que ele está dando um erro. Vamos lá. Ok, então o arquivo foi validado. Eu acho que a filial, deixa eu até já tirar, né, como eu já sei onde que está a informação no arquivo, eu vou tirar isso daqui, que isso vai me dar erro, né, que é um caractere especial para o programa do SPED. Então isso daqui que está dando erro, ok? Então fiz isso daqui, né, apesar que ele tem mais um lugar aqui também. Deixa eu apagar isso daqui, ele vai ficar apresentando o erro. Então, para não apresentar o erro, a gente tem que apagar esse caractere especial. Vou salvar e vou importar. Vou até importar novamente o arquivo número, a filial 1, para ver se corrigiu. E depois eu vou importar também a filial 2. Tá. O software que nós vamos usar enquanto o sistema faz essa validação aqui no programa da Receita, nós vamos no nosso site em www.sysconv.com.br. Ele já voltou aqui, né? Enquanto ele voltou, vamos lá. Ele só está um pouco lento para validar, tem poucas notas, mas enfim, validou o arquivo. Então continuo tendo só duas escriturações dentro do programa. E agora eu vou importar o terceiro arquivo. Enquanto o programa importa, voltando aqui no nosso site em www.sysconv.com.br, o usuário tem a opção de baixar o nosso sistema. No caso que a gente vai utilizar aí é o SPED XML Excel, é o primeiro software aqui, que é o que converte o arquivo TXT, o SPED, para o Excel. Nós vamos utilizar essa união utilizando o Excel. Então aqui já é um terceiro arquivo, né? Então o que acontece? Eu tenho três arquivos aqui importados, né? Desses três arquivos, tem então esses três arquivos, e então esses arquivos eles possuem apurações distintas, né? Não está consolidada a apuração. E o que eu preciso fazer? Que o arquivo esteja consolidado. Então, se eu abrir cada um deles, eu só consigo verificar um CNPJ por vez. Então, isso não serve para o transmitir o arquivo. Como ele não serve, então essa escrituração quebrada, né, ou desmembrada, ela não serve para nada. Então, eu vou excluir aqui uma escrituração. Vou excluir a outra escrituração também, né? Eu vou deixar o programa sem nada informado e vou excluir o terceiro, ok? Fiz a exclusão, não tenho mais nada escriturado no programa. No site, após baixarem o programa, a versão de demonstração do sistema SPED XML Excel Sysconv, né, será, né, e fizeram a instalação, na área de trabalho, né, vai ser criado esse ícone aqui, que é o sistema SPED XML Excel Sysconv, versão de demonstração. Ele funciona gratuitamente por 15 dias. Eu vou abrir esse programa aqui e quando eu abrir, a gente vai fazer o procedimento da unificação dos arquivos, matriz e filiais. Aqui no sistema, eu vou vir na opção Relatórios de Auditoria, SPED ICMS barra PIS/COFINS, importar vários arquivos SPEDs para um Excel. Quando eu clicar nessa opção, eu tenho a opção de trazer vários arquivos do Excel, vários arquivos TXT para um único arquivo Excel. Eu vou selecionar aqui que é o PIS/COFINS, né? No caso ele está marcando aqui PIS/COFINS, mas é o arquivo FD Contribuições, né? Que antigamente era PIS/COFINS, depois mudou para FD Contribuições, no sistema ainda permanece a nomenclatura PIS/COFINS. Vou selecionar o diretório
Aí eu vou ter a opção de eu ir lá na pasta onde estão salvos os arquivos. Então os arquivos estão salvos aqui. Eu vou converter esses arquivos para o Excel. O sistema rapidamente ele já converteu, né? Então converteu os TXTs para o formato de Excel. Vou deixar o sistema minimizado aqui por enquanto. Então ele criou aqui dentro da mesma pasta um novo arquivo, né, de Excel. Agora a manipulação eu vou ter que fazer ela um pouco rápida aqui, mas vocês podem depois assistir o vídeo de uma forma bem devagar. Se vocês forem fazer a união de algum arquivo acompanhando o vídeo, aí vocês vão pausando só para vocês entenderem. Porque a gente precisa replicar as informações que estão duplicadas no arquivo. E quais são essas informações que vamos duplicar? Eu vou ter que rodar bloco por bloco e explicar para vocês o que está duplicado e o que não está duplicado, para que vocês entendam, né, todo o conceito e aplique no arquivo de vocês também. Exemplo: como nós unificamos 3 arquivos para o Excel, o sistema, em todas as planilhas, nós vamos ter que excluir essas 4 primeiras colunas, porque essas 4 primeiras colunas é para diferenciar, né, mês, ano, CNPJ e razão social das empresas. No caso aqui, como a gente vai criar um arquivo novo e eu não precisarei mais dessa desmembração, eu vou trazer tudo para um único arquivo. Então, em todas as abas, isso daqui terá que ser excluído. Começando pelo primeiro bloco, né, aqui que é o bloco 000, excluo a coluna ABCD, excluir. E eu tenho 3 registros 000, eu preciso só ter um, então vou excluir. Só ficou o da matriz, que quando eu for entregar o arquivo, o que o programa da Receita, lá o ReceitaNet, vai ler é o CNPJ da matriz primeiro. Então, no bloco 00 só tenho que ter o CNPJ da matriz. Bloco 001, vou apagar as 4 primeiras colunas do bloco e as informações repetidas vou excluir. Bloco 0100 é o bloco de cadastro de contadores. Vou excluir as 4 primeiras colunas e vou eliminar as duplicidades. Eu não preciso 3 vezes o nome do contador aqui no bloco 0100. Bloco 010, 0110, né? Desculpa. Vou excluir as 4 primeiras colunas e vou excluir as duplicidades. Bloco 0140, excluir as 4 primeiras colunas. E aqui eu não vou ter duplicidades, porque aqui vai ser o CNPJ da matriz, da filial 1 e da filial 2. Então, não há duplicidades aqui, só preciso excluir as 4 primeiras colunas. Bloco 0150, excluir as 4 primeiras colunas. Aqui eu não tenho também dados duplicados, apesar de aparecer o nome, por exemplo, aqui 2 vezes, 3 vezes da mesma empresa. Elas estão em CNPJs diferentes, né? CNPJs da matriz e da filial. Então não tem problema de eu ter essa duplicidade de participantes aqui, né? Uma vez que eu tenho mais de um CNPJ aqui. Mesma coisa aqui, bloco 0190. Vou excluir as 4 primeiras colunas. E aqui eu não tenho duplicidades, porque aqui, apesar do código de unidade de medida estar duplicado, cada estabelecimento ele está cadastrado, né, para cada estabelecimento, né, o mesmo código, só que porém estabelecimentos diferenciados. Aqui o bloco 0200, cadastro de produtos, preciso excluir as 4 primeiras colunas e o restante não preciso. Também tem duplicidades aqui, né? Porém, a duplicidade é para CNPJ diferente, não tem problema. 0400, a mesma coisa, excluo as 4 primeiras colunas. Bloco 0500, excluo as 4 primeiras colunas. Só que esse já tem um problema. Esse daqui, eu preciso informar as contas contábeis, que são os cadastros de contas contábeis, eu preciso informar só para um CNPJ. E qual é esse CNPJ? É o último CNPJ que está relacionado no bloco 0140. Qual que é o CNPJ que está relacionado no bloco 140 por último? É esse cara aqui, ó. O bloco
ele termina o final aqui 08836. Então, lá no bloco 0500, particularmente esse registro tem um tratamento diferenciado, 0500. Então, aqui o que tiver para esses outros CNPJs eu posso excluir. Eu só preciso das contas informadas no último CNPJ. Mesmo, mas eu tinha uma conta que estava lá no outro CNPJ que não tem nesse. Aí eu tenho que trazer os dados contábeis para essa planilha e aqui nas duas primeiras colunas continuar informando os dados, esses dados aqui, ó. Tinha 3 contas que eu usei lá na matriz, mas que não estava nesse CNPJ. Traz as contas, eu traria as contas para cá, o cadastro dessas contas para cá. Mas o CNPJ aqui no 0500, o programa da Receita ele só aceita que seja informado para um único CNPJ. O último da relação, o último da sequência dos blocos 0140. Não sei se foi bem claro, qualquer coisa, depois a gente volta nesse assunto. Bloco 0990, vou excluir as colunas, 4 primeiras colunas, e vou excluir as duplicidades. O que é esse bloco 990? Eu tenho que informar para o programa do SPED quantos registros ou quantas linhas que começam com o valor 0 eu tenho no arquivo. Como que eu vou saber? Eu vou ter que contar isso daí, né? Como que eu conto? Aqui, eu tenho uma linha que começa com 0, 2 linhas, 3, 4, mais 3, 7, mais 12, 19, não é isso? É isso. Mais 3, 22, mais 9, 31, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6, 37, mais 3, 40, e o próprio bloco também é contado. Então, aqui vai ser 41, ok? 41. Para quem não entendeu, pode voltar o vídeo com calma. Eu tenho que contar a quantidade de linhas. 1, 2, 3 linhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para todos os blocos que começam com 0, ok? Então, aqui eu já informei que deu 41. Vamos passar para o bloco que começa com 1. Bloco que começa com 1, elimino também aqui as 4 primeiras colunas, elimino as duplicidades. Elimino o que começa as 4 primeiras colunas, elimino as duplicidades. Aqui já é um contador do bloco que começa com 1. Então eu tenho um registro que começa com 1, né, que é o 1001, e um registro que termina com 1, que começa com 1 e que é o contador, né? Então tenho 2 registros. Aqui, registro que começa com o A. O A são as notas de serviço. Vou excluir as 4 primeiras colunas e vou eliminar aqui as duplicidades. Então, eliminei as duplicidades. Bloco A010, elimino as 4 primeiras colunas. E aqui eu não tenho duplicidades, porque o bloco A010 é o cadastro de CNPJs que tem notas de serviços escrituradas. Então, os 3 CNPJs têm. O bloco A100, elimino as 4 primeiras colunas. E aqui eu não tenho dados duplicados, que se refere às notas fiscais. Então as notas elas não vão estar duplicadas, a não ser, né, que tenha a nota que conste na matriz, que conste na filial também, né, que é impossível, né, a mesma nota do mesmo fornecedor ser escriturado em 2 CNPJs diferentes, né. Bloco A170, exclusão das 4 primeiras colunas. Bloco A990, excluo as 4 primeiras colunas, elimino as duplicidades. E o A990, tudo que for terminar com 990 é contador de registro. Então eu tenho que verificar quantas linhas que eu possuo que iniciaram com a letra A. Eu tenho um registro aqui, eu tenho mais 3 aqui, são 4. Aqui eu tenho mais 6, então são 10. Aqui eu vou ter mais 6, são 16. E aqui eu vou ter mais 1, então são 17 registros.
total de contador do bloco A, certo? Aí aqui o bloco C, elimino as 4 primeiras colunas, elimino a duplicidade. C010, elimino as 4 primeiras colunas. Aqui não é duplicidade, porque cada CNPJ que tem notas fiscais escrituradas, notas fiscais mercantis. Aqui eu vou excluir as 4 primeiras colunas no bloco C100. Aqui também não vou ter duplicidade, que se refere a notas. Os C170 são os itens das notas. Vou eliminar as 4 primeiras colunas. Também não vai haver duplicidades aqui. E o C990 elimina as 4 primeiras colunas. Elimino as duplicidades e é um contador de registro C, contador de bloco C, de blocos de notas mercantil. Eu vou ter um registro que começa com C, mais 3 são 4. 4 mais 12 são 16. Mais 12, é isso mesmo? Mais 12, então são 26, são 28. E mais 1, então eu vou ter 29 registros com a letra que iniciam com C, né, do bloco C. Bloco D, o bloco D é o bloco dos aquisição de serviço de transporte, fretes. Vou excluir as 4 primeiras colunas, vou excluir duplicidades. Vou vir no bloco D010, excluir as 4 primeiras colunas. Aqui não vou ter duplicidade. O bloco D010 me informa que os CNPJs que têm aquisição de serviço de transporte. Então possuo 3. E o bloco D100, o que eu vou fazer aqui? Excluir as 4 primeiras colunas. O mesmo, eu não vou ter documentos duplicados, né? Porque os arquivos já foram validados e não existe duplicidades, né? Como eu informei, só há possibilidade de duplicidade se a mesma nota for escriturada na matriz e na filial, que provavelmente isso não ocorre e não pode ocorrer também. Então, o bloco D101, que é os itens do frete, na verdade é o detalhamento da tributação de PIS do documento de transporte. Vou excluir as 4 primeiras colunas e vou excluir aqui também as 4 primeiras colunas no bloco D105. Agora o D190, exclusão das 4 primeiras colunas, exclusão das duplicidades no bloco D990. Aqui eu preciso contar a quantidade de registros que eu tenho com o bloco D, correto? Então o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho mais 3, são 4. Aqui eu tenho 27. 27. Então aqui 27 mais 27, 54, mais 27. Eu vou ter 81. É isso? 81, 82, 83, 84. Será que eu contei certo? Deixa eu ver. Agora eu não me lembro. São 27, né? Ah, tá. Eu tenho 27, 81 com 3. Já dá 84. Não, na minha contagem aqui é 86. Se não for isso, o programa vai dar erro na hora de validar. Na verdade, eu me atrapalhei nas contas aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá. Vou excluir aqui também o bloco F. Aqui eu não tenho informações no bloco F. Vou excluir as duplicidades, o F990, mas eu poderia ter, talvez no arquivo que vocês estejam unindo aí, vocês têm informações no bloco F100. Aí tem que totalizar também, né? Tem que eliminar a duplicidade se houver e totalizar. Da mesma forma que fizemos no bloco A, no bloco C, no bloco D. Então aqui eu não tenho, então bloco F eu só tenho 2 registros, já está totalizando aqui, informando que eu tenho 2. Aqui o bloco I vai acontecer a mesma coisa, vou eliminar as 4 primeiras colunas, vou eliminar as duplicidades. No bloco I 990, exclusão das 4 primeiras colunas, exclusão das duplicidades e eu só tenho 2 registros com a letra I, né? 2, ok? Ok. Bloco M, vamos lá, bloco M, eliminação das 4 primeiras colunas, estamos acabando já, tá?
Quando chega no M já está próximo do fim. Vou eliminar aqui as duplicidades no bloco M. Bloco M100 também vou eliminar as 4 primeiras colunas. E vou eliminar as duplicidades, porque aqui está duplicado. Se vocês verem a mesma informação que tem na linha 1, tem na linha 2 e na linha 3. O M105, este daqui eu vou eliminar as 4 primeiras colunas também, mas esse já é o detalhamento do bloco 100, né? Então, o detalhamento aqui, pode ver que eu tenho 7, 1, 3. Depois eu tenho 7, 1, 3. 7, 1, 3. Então, eu só preciso da primeira sequência de 7, 1, 3, que diferencia, né, os tipos de crédito. E o resto eu excluo. M200, excluir as 4 primeiras colunas e vou excluir as duplicidades. M205, excluo as 4 primeiras colunas e vou excluir as duplicidades. M210, exclusão das 4 primeiras colunas e exclusão das duplicidades. D, exclusão das 4 primeiras colunas, exclusão das duplicidades. Esse é o M500. O M505, vou excluir os 4 primeiras colunas, só que ele tem detalhamento de crédito, né? Aquele crédito 0, 1 e 3. Eles detalhamento diferenciando o tipo de crédito. As demais linhas são todas iguais, então posso excluir. Bloco M600, exclusão das 4 primeiras colunas e exclusão das duplicidades. M605, exclusão das 4 primeiras colunas e exclusão. Deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui, agora fiquei na dúvida. Isso mesmo. Exclusão das 4 primeiras colunas e exclusão das duplicidades. M610, exclusão das 4 primeiras colunas, exclusão das duplicidades. M990, exclusão das 4 primeiras colunas, exclusão das duplicidades. Só que aqui eu tenho os contadores, né? Então vamos contar. Tudo que começa com M, tenho 1, 2, 2 com 3, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho 3. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então 16 registros M's. Começa com a letra M. Registro começa com a letra P. Vou excluir aqui o bloco P, duplicado e as 4 primeiras colunas. P990, exclusão das 4 primeiras colunas, exclusão das duplicidades. Aqui vai ser 2 porque eu só tenho um registro com uma linha e um registro que finaliza com mais uma linha. Bloco 99001, esse daqui também ele vai informar a quantidade de se eu tenho movimento ou não no bloco 9. Então apaguei as 4 primeiras colunas, apaguei a duplicidade. Bloco 9900, esse tem bastante informação. Este bloco ele vai informar quantos blocos 0150 você tem no arquivo. Tem 4. Quantos bloco A100 você tem no arquivo? Você tem 2. Quantos blocos F001 você tem? 1. Então, aqui dá para ver que até aqui o sistema ele fez ele contou só do primeiro arquivo, né? Daqui para baixo as informações são do segundo arquivo em diante. Como os arquivos são iguais, o que eu vou fazer aqui? Eu posso excluir isso daqui, não tem problema. Eu vou fazer a exclusão desses contadores e vou deixar os dados só do primeiro arquivo. Vou salvar. Então aqui eu tenho 50
51 registros. Aqui é o contador de blocos noves do arquivo. Vou apagar as 4 primeiras colunas. Vou excluir as duplicidades. É os contadores de blocos 9 do arquivo. Quantos blocos eu tenho que começam com 9 no arquivo? 1, 2, opa, desculpa. Que começam com 9900. Deixa eu ver, aqui eu tenho 51, 52 e 53. Espera aí, 51, 51, 52. Não, agora eu perdi. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Esse contador de bloco 9900, ele conta ele, mas ele conta mais 51, vai dar 53, mais 1, 54. É isso mesmo. Então a quantidade aqui é 54. Ele conta os blocos 9, os blocos que começam com 99, começam com 9. Né? Tem bastante 9 para confundir a nossa cabeça. Para ser bem mais claro, os blocos que começam com 9. Mas ele não conta esse último é o totalizador final, ele só conta esses daqui. Aqui, então, já arrumei aqui o bloco 9990 e o último bloco eu vou apagar as 4 primeiras colunas, vou apagar as duplicidades e eu vou contar todos os registros do arquivo aqui, né? Então, se eu contar todas as quantidades, deixa eu ver. Na verdade, se eu ficar contando aqui vai demorar, mas eu acho que eu já tinha essa conta feita aqui. Vocês aí vão ter que contar o de vocês. O meu já tinha contado aqui. Se eu não me engano é 251. Fiz uma anotação aqui, eu acho que é isso. Então, já fiz as alterações que eu preciso no arquivo. Agora o que eu vou fazer? Vou retornar o arquivo para o formato TXT e vamos validá-la no programa da Receita para ver se os dados estão unificados, ok? Vou fechar o arquivo. Vou vir aqui no menu SPED, vou vir no sistema, né, SPED Excel, vou vir no menu SPED único, EFD ICMS-P, EFD contribuições e vou exportar o Excel para o arquivo TXT. Vou selecionar a opção do PIS e COFINS e vou selecionar exatamente aquele arquivo que a gente manipulou os dados. O arquivo ele está lá dentro da pasta União, dentro dessa pasta é esse arquivo. Vou pedir para convertê-lo para TXT. Se nós fizermos todas as alterações corretas, esse arquivo ele vai ser validado, pré-validado no programa e ele só deveria apresentar erros no bloco M, né? No bloco M, por que ele dá erro? Porque as apurações nós não fizemos consolidação nenhuma e eu não preciso me preocupar com as apurações porque o próprio programa da Receita, o PVA, quando eu clicar em gerar apurações, ele recalcula tudo de forma automática para mim conforme o que está escriturado no meu arquivo. Então, só para vocês entenderem, o arquivo que a gente acabou de gerar é esse daqui, porque ele mostra a data e o horário, né? Então, eu vou importar o arquivo. Como eu disse para vocês, o único erro que deveria dar nesse arquivo seria os blocos M. O de vocês aí, eu acredito que eu tenho certeza que provavelmente vai dar erro em algum totalizador, porque geralmente as pessoas que entram em contato conosco, eu fiz o procedimento do vídeo de unir o arquivo e está dando erro X. Quando a gente vai ver é totalizador, porque aí vocês têm que prestar bastante atenção na questão dos totalizadores, porque quase todas as pessoas, usuários, né, que fazem essa união, em algum momento elas vamos dizer um palavreado bem vulgar, elas vacilam na contagem dos totalizadores e acabam apresentando erro. Aqui os contadores deu certo, eu contei certinho, ele não deu erro nos contadores. Mas ele vai dar erro aqui para mim, qual bloco? Nos blocos M's. Tudo que começa com M, eu não preciso me preocupar com os erros no bloco M. Porque, como eu disse para vocês, o bloco M, o próprio programa recalcula todas as informações para mim conforme as notas e os itens das notas escriturados. Basta eu só clicar aqui em gerar apurações. Ele vai refazer a minha apuração dos blocos M's
E quando eu pedir para verificar pendência, ele vai dar, agora ele tem que dar dois erros, né? Que é o erro do bloco referente ao valor do PIS a recolher e do COFINS a recolher. Este ele não recalcula, que é o bloco M205 e M605. Então, para eu corrigir, eu tenho que clicar no erro, verificar o valor do PIS a recolher que está informado no bloco M200 e replicar no bloco M205. Mesma coisa para o M600. Pego o valor da COFINS e replico no M605. Vou dar um salvar e agora vou dar um verificar pendências novamente. Então, vocês vão verificar que o arquivo ele foi validado. Arquivo validado, vamos ver se os CNPJs estão consolidados? Agora estão. Agora eu tenho aqui as informações do estabelecimento matriz e filiais, né? Inclusive a escrituração das notas, todas separadas, né, por filiais, por CNPJ, né? Inclusive, se eu precisar de relatórios, eu posso tirar relatórios por CNPJs aqui, detalhando, né, esta consolidação, né, detalhando as informações que foram consolidadas, né? Então, é, então é isso aí. O arquivo foi unificado, tá? Então já fizemos o processo de unificação do arquivo. O arquivo não tem erros, está validado com sucesso. E se eu fechar aqui e for abrir a escrituração, eu só tenho um CNPJ, que é o CNPJ do estabelecimento matriz. Mas se eu abrir aqui, os demais CNPJs vão estar tudo aqui. Eu fiz o teste consolidando 3 CNPJs, mas como disse no início do vídeo, se você tiver 10 filiais, 15 filiais, o procedimento é o mesmo. Aí tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Então tudo isso foi bem trabalhoso de fazer, né? Foi bem trabalhoso de se fazer. Agora a gente já está finalizando. Porém, nós temos um outro sistema lá no nosso site que é o SPED Fiscal Sisconv. Vou fazer uma breve demonstração bem rápida para vocês desse sistema. O que esse sistema pode fazer? Vocês podem baixar também e testar ele por 15 dias gratuitamente. Eu já tenho ele aqui na minha área de trabalho, né? Então vocês vão baixar a versão de demonstração, ele vai funcionar por 15 dias gratuitamente. Após instalar a versão aí, é bem simples a instalação, só baixar o executável, executar o arquivo e avançar até concluir, tanto para um sistema como para o outro. Então este outro sistema é o SPED Fiscal Sisconv. Ele tem uma opção aqui de fazer a união de arquivos SPEDs, né? Então ele é bem mais simples, não preciso fazer tudo aquilo que eu fiz. Eu venho aqui em gerar SPED, unir SPED, módulo SPED fiscal, matriz e filial. Vou selecionar aqui aquele arquivo, aquela pasta união. Então vou selecionar aqui o arquivo da matriz, vou selecionar o arquivo da filial 1 e vou selecionar o da filial 2. E vou clicar para confirmar. Ok? O sistema deu um ok, gerou dentro da mesma pasta um novo arquivo com o nome arquivo SPED unido, né, a data 11/2, o horário, né, SPED FD contribuições MF, que significa matriz e filial.txt. Vou dar um ok, vou fechar e vou importar esse arquivo aqui. Então criou a pasta aqui e criou o arquivo aqui. Então esse é o arquivo que foi criado de forma automática, sem utilizar o Excel. Eu acredito que o arquivo vai ser validado sem problemas. Aí vocês me perguntam, mas por que se perdeu todo aquele tempo naquele vídeo lá? Porque esse sistema ele não vai fazer a união de qualquer arquivo SPED FD contribuições. Ele tem uma particularidade, ele faz a união dos blocos que o nosso sistema gera. Porque esse sistema do SPED fiscal, aqui ele já gerou, então importou, né? Ele deu 6 erros, que é os blocos M's, né? Eu peço para gerar apurações também e peço para verificar pendências. Ele vai dar somente os 2 erros, ou não? Esse ele recalcula. Desculpa.
Então, aqui eu já vou ter as informações dos três CNPJs novamente, sem fazer pelo Excel, fazendo automaticamente pelo sistema. Mas quando eu vou usar essa opção do sistema, olha a mensagem. Não, ele não apresentou mensagem, mas via de regra ele unifica os arquivos que são gerados pelo nosso próprio sistema. Arquivos gerados em software de terceiros, alguns dão certo, outros não. Vocês podem testar. Antes de fazer tudo aquilo lá no Excel, vocês podem baixar a versão de demonstração desse sistema e tentar fazer a união de matriz e filiais utilizando esse sistema, né, que é bem mais rápido, é com um clique só no botão, né, só selecionar os arquivos e clicar no botão, gerou o arquivo, vocês validem. Se não der certo a unificação, aí vocês vão ter que utilizar aquele procedimento lá do Excel, entendeu? Então, eu acho que o vídeo já ficou bem grande, bem extenso, era isso que eu queria demonstrar para os senhores, né? E espero que os senhores tenham compreendido. Quem não entendeu, volte, assiste o vídeo novamente ou vão manipulando os arquivos passo a passo e assistindo o vídeo, pausando e tentando compreender toda a sistemática. Mas o sistema ele funciona e pode ajudar vocês nessa questão aí. E não são poucas pessoas que têm esse problema. Fiz esse vídeo porque nós temos um grande número de usuários que nos procuram todos os dias com o problema de unificação ou união de arquivos matriz e filial. Então era isso aí. Sou o Claudinei, aguardo os senhores no próximo vídeo e até mais, senhores.